aqui na ONTV, nesse bate-papo. Hoje temos um cara com bala na agulha aí, doutor Alexandre. Mas quem é doutor Alexandre? Doutorado, vamos ver aqui que o currículo do rapaz é gigante. Doutorado em literatura brasileira, mestrado e licenciatura plena em História, licenciatura e bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Realiza pesquisas nas áreas de História, Literatura, Sociologia, professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Obrigado. Esse é o professor Lobo, gente, para quem não conhece. Alexandre, eu acho que é mais para os doutorados lá, né? Não, na verdade, o Lobo eu adotei já desde fundamental, quando eu li o Hermann Hesse, o The Step, um personagem no meio. Bacana, Lobo. Então, muitas vezes essa identificação de Alexandre, né? O pessoal, mas quem é Alexandre? Mas não conheço Alexandre. Professor Lobo, do Instituto Federal, aqui do campus de Osório, né, Lobo? Quanto tempo pessoal, já? Estou desde 2016. 2016 aqui. Isso. Antes estava em outras... Não, eu era professor do Estado. Fui do município de Esteio, Sapucaia, trabalhei na cultura de Porto Alegre. Logo, o seguinte, vamos falar hoje um pouquinho, eu acho que teu currículo corresponde bastante ao que a gente precisa aí saber. Desigualdade social, meu amigo, a gente está vendo aí muita coisa aí no nosso governo, na nossa sociedade, mas a gente precisa também levar para os nossos telespectadores, assim, vamos começar explicando o óbvio, para o pessoal que às vezes não acompanha questão econômica, política, há várias esferas relacionadas à desigualdade social. Afinal, Lobo, o que é desigualdade social? O que atinge? Eu acho até que as tuas especializações aí, pós e tudo, até também você abordou bastante isso, andei dando uma investigada aí. Na verdade, essa temática foi que me fez entrar nas ciências sociais, porque quando eu ainda era estudante lá do médio fundamental, eu lia bastante os primeiros passos e li um livrinho lá do José de Castro, a Geografia da Fome. Então, foi uma coisa que me ajudou a decidir para que lado eu ia da minha carreira. E, na época, o meu ensino médio eu fiz em eletrônica, né? Sim. O tema do meu mestrado foi História, e foi na cultura dos anos 60, e o meu doutorado em literatura foi sobre o ecoturismo. O ecoturismo, no tempo vento, entendia a formação do Estado. Sim. O tema da desigualdade, ele ficou, né, na minha cabeça, né, como uma preocupação. Então, eu trabalho com os meus todos nós, né? Meus alunos do ensino médio, e só mais recentemente que eu estou desenvolvendo um projeto de pesquisa sobre a desigualdade no litoral. Sim, eu vi que você se envolve bastante com essa questão também de pesquisas relacionadas a esse tema. Porque são questões que são pertinentes à minha formação, não só acadêmica, como pessoal, e que é um tema que eu procuro desvendar, eu procuro entender, e é uma preocupação, não pertence quando você atuava como professor ali do ensino médio, na tua vida, essa questão da desigualdade social já foi mexendo contigo, você via isso no dia a dia, acontecendo na prática, não apenas nos livros. Não, isso é uma coisa que a gente vê, eu até dezembro morava em Porto Alegre, então ver a desigualdade em Porto Alegre era uma coisa bastante evidente. Eu cresci indo para URGS e vendo crianças de rua diferente. Mas aí tu tinha perguntado então sobre o conceito, o que a gente entende sobre o conceito de desigualdade. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro, e por isso que eu trouxe uma colinha, tá? Ótimo. Porque não é uma questão de opinião, isso é uma preocupação. Não é o que eu acho que é, eu tenho um posicionamento político, ideológico. Não. Isso é o concreto da nossa sociedade. A gente esbarra em todas as áreas da sociedade nisso aí, né? Há uma desigualdade gritante econômica, de acesso, é uma loucura, e reflete muito também nas universidades, quando o pessoal que trabalha com ensino, que é o teu caso, vê muito isso no dia a dia, ali na sala de aula também,
como no próprio transporte, nas conduções, Porto Alegre, cidades grandes, você vai vendo isso no teu dia a dia, bate a porta. É que isso é estruturante na nossa sociedade. A nossa sociedade ela se estruturou dessa forma, com a desigualdade, né? Mas um ponto que eu gostaria de falar rapidinho, assim, para não me estender muito, tá? É que a gente pode pensar a desigualdade de duas formas. Uma desigualdade, que seria uma desigualdade, entre aspas, saudável, que a gente chamaria mais de diversidade, né? Nós não somos todos iguais, nós somos diferentes de uma forma étnica, de uma forma de tamanho, de uma forma de cor de pele, né? De preferência sexual, etc. Tal. E a gente chama de diversidade e que sofre estruturalmente um processo de desigualdade no sentido mais socioeconômico, que é um processo que a gente chama hoje de minorização, né? A gente chamava essas desigualdades de minorias, são as minorias representativas, não numéricas, né? Ou seja, nas grandes empresas a gente tem mais homem, a gente tem mais branco, né? A gente agora está trocando esse termo de minorias por minorizados. Por quê? Porque a ideia de minorizado passa aquela ideia de que sofreu uma ação, ou seja, eles não são de fato minorias, eles são categorias que foram minorizadas. Foram colocadas nessa condição por aqueles que tinham, a princípio, aquele poder de manipulação naquela circunstância ali, né? E a desigualdade, então, a gente pode pensar assim, então, essa diversidade, que na nossa configuração acaba sendo uma desigualdade, mas essa diversidade, ela seria importante numa sociedade democrática, num sentido não hierárquico. Mas quando a gente fala no pilar dessa desigualdade, já no sentido econômico, aí sim a gente tem uma hierarquia, né? E essa desigualdade, o que seria então desigualdade nessa questão econômica, né? Desigualdade de oportunidade, desigualdade de alimentação, desigualdade de renda, desigualdade de patrimônio, né? E a gente sofre, aqui eu trouxe os dados, né? A gente tem uma grande concentração de renda e de riqueza. Isso afeta em tudo. Isso é o estrutural da nossa sociedade, isso infelizmente é o estrutural da nossa sociedade. Então, quando eu digo, por exemplo, que isso não é uma opinião, que isso não é uma visão ideológica, existem números que comprovam isso, né? Existem índices. Estudos também, né, Lobo? O pessoal, ainda bem que temos aí gente que estuda para isso e constata realmente a realidade, porque se for deixar só pelo que é divulgado por aqueles que interessa, está tudo bem. Mas quando a gente vê pessoas que realmente se preocupam com os fatos, com a realidade, daí vem as pesquisas e realmente abrangendo tudo, realmente o que está acontecendo. Porque não é normal a gente ver como resultado nas universidades determinado público sempre tem alguma coisa errada, né? Acesso a determinadas esferas da sociedade, você sempre vê determinado público acessando. E diz que está tudo bem, porque às vezes o poder de fala não está naqueles que o pessoal determinou como minoria, mas não é. É falta realmente dessa oportunidade de liberdade de expressão desse assunto. Eu te diria assim, ó, isso já é um tema cada vez mais estudado, né? E a gente já tem algumas pessoas já no século XXI, digamos assim, relativamente consagradas. Tem um economista relativamente jovem, depois dos 50, como é o meu caso, todo mundo é jovem, que é o Thomas Piketty, que escreveu um livro sobre o capital e que é uma referência atualmente sobre esse tema da desigualdade. Inclusive, tem um relatório organizado por ele sobre todos os países, um relatório de 2018, se eu não me engano, né? Ele contatou vários pensadores do mundo todo e saiu esse relatório em 2018 sobre a desigualdade no mundo.
Aqui a gente tem também algumas figuras que são importantes nesse plano teórico, que é o Márcio Postman, e tem o Gonzaga, agora me fugiu o nome dele, né? Mas tem também um que eu recomendo bastante, que é o economista Ladislau Dalbor, que tem inclusive um site. Tem muito material ali feito, que são materiais gratuitos, Sim. qualquer um pode E a gente baixar. vê assim o pessoal se esmerando realmente para disponibilizar isso, né? Para a sociedade como um todo, porque antes também pesquisas dessa natureza era tudo muito elitizado, né, Lu? Tudo muito elitizado, poucos tinham acesso, era algo meio fechado. Hoje em dia há uma preocupação de difundir a ideia do que está acontecendo, de como achar uma solução, de melhorar para todo mundo, digamos assim. Esse é um ponto curioso, porque, infelizmente, ele ainda continua sendo elitizado. Em que sentido que ele é elitizado? Bem, é que aí a gente tem o seguinte, tá? A gente tem, por exemplo, o acesso é facilitado, porque a gente tem as redes sociais, a gente tem a internet, a gente tem vários repositórios que a gente não tinha, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, né? Agora, por exemplo, como eu te disse, o site do Albora, ele é acessível, mas isso não significa que as pessoas acessam, porque Pouco divulgado, seria isso? não Pouco é. espaço na mídia para que isso existe, precisa ser retratado, discutido. Tem vários fatores, tá? Um desses fatores é o seguinte, um desses tu tocaste no assunto. Ainda hoje, eu estava vendo a questão das profissões do futuro, que a gente está passando por um momento reformulação. em que as profissões estão desaparecendo, né? E uma das tendências agora, ou da esperança, digamos assim, de ganhar dinheiro de uma juventude agora, são os influencers, são os youtubers, né? E agora criadores de conteúdo digital como um todo. Isso. Dentro dessa mesma questão, tem duas questões. Então, uma que eu fico perguntando, que conteúdo, de fato, eles têm para ser divulgado, mas outra é justamente isso. Tem alguns sites, alguns canais que são monetizados, mas tu conseguir a divulgação disso não é todo mundo. Vai ter, sei lá, 1000 youtubers e um deles vai ser relativamente bem sucedido, né? Quantidade de vídeos, coisas que tem, imensa. Mas outra, aí sim, vai passar por um outro plano, né? Também vai passar pelo plano da questão da escola. Porque não adianta, por exemplo, eu ter acesso ao canal do Dalbor se eu não sei lê-lo. Se o canal dele não me faz sentido. Às vezes até a linguagem, porque a pessoa estudou para isso, quer divulgar um trabalho bem completo, com muitas informações, até a linguagem que isso às vezes é divulgada, leva para um patamar mais elitizado, que muitas vezes não faz sentido aquele conteúdo, porque eles não querem resolver esse problema. Se tu não tem uma trajetória que te ajuda a decodificar o que está ali, aquilo não vai ter sentido para ti. Porque a gente tem várias desigualdades e todas elas vão, de uma certa forma, esbarrar na desigualdade econômica. A base da desigualdade é a desigualdade econômica. Mas, tirando isso, uma das ideias que se tinha, e que vai ao encontro do que eu estou falando agora, é que a escola, por si só, iria resolver os problemas e iria fazer com que tu tivesse uma população pensante, né? A questão, o problema é que as pessoas não leem, aí elas não leem porque não têm acesso ao livro, né? Uma das facilidades do mundo moderno é do ponto de vista geográfico, em que as
distâncias desapareceram pela internet. Mas a distância social, ela continua abismal. Por exemplo, tá, como eu te disse ali, que um dos fatores da minha formação intelectual, fora escolar, Estamos aqui com o Lobo, nosso professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, falando hoje sobre desigualdade social na OnTV para vocês, nossos telespectadores. uma dos fatores que me fez ir para humanas, embora eu estivesse na eletrônica, era que eu pegava muito livro da Biblioteca Municipal de Porto Alegre. Eu gosto de usar isso porque, para mim, é bastante simbólico, não para minha formação em si, mas o que tem de curioso da Biblioteca Municipal de Porto Alegre? É um centro cultural que tem teatro, tem dois teatros. Pois é, mas é que está o detalhe. Está rodeado de favela. Ou seja, não é a existência daquele ponto cultural ali, o acesso gratuito a uma... Na época, para mim, era uma infinidade de livros, que vai mudar aquela situação. Porque a linguagem daquela biblioteca não é a mesma da linguagem que está em volta. Ou seja, não adianta eu estar disponibilizando os trabalhos do Dalbor se tu não tem pessoas necessárias para mudar a realidade e valê-los. Levar aquele povo para dentro dessa biblioteca, desse acesso, desenvolver o interesse deles por esse material, por esse conteúdo e fazer com que isso mude alguma coisa ali. O que poderia resolver, Lobo, digamos assim, fazer com que as pessoas realmente desenvolvessem essa falta um planejamento, algo do governo, para que será que as pessoas, primeiro tem que ter acesso, tem que ter conhecimento, isso falta. É mais complicado, é muito mais complicado. Eu repito, tudo vai esbarrar na base, e a base é econômica. O pessoal que trabalha, de repente, 12 horas no dia não tem tempo para ir para essa biblioteca. Eu já vou te trazer uns dados e a gente vai discutir esses dados. Tá? Eu vou pular, inclusive, esses dados. Tá? Não, pode falar, é interessante. Não. Eu tenho uma série de dados, mas eu vou pular, porque tem alguns dados que interessam aqui. Tá? Porque é o seguinte, as instituições federais, elas estão passando por uma crise. Qual é essa crise? Essa crise é de público. As pessoas estão deixando as universidades, estão procurando outras coisas. Aparentemente, isso é uma crise de educação, mas isso não é uma crise de educação, é uma crise de resultado de uma questão econômica. Porque, assim... o conhecimento se tornou secundário. Primeiro tem que sobreviver. Isso é mais complicado. Isso, exato. O Primeiro tem que sobreviver. Necessário mais sobreviver, né? Mas, e isso é a questão do imediato. Isso é a questão de tu pensar a curto prazo. À primeira vista, o jovem está procurando mais cursos profissionalizantes, mas justamente como tu disse, o primeiro ponto é a profissionalização. Tá? É porque a gente vê, assim, o interessante é observar que as pessoas que às vezes estão numa carência econômica em determinados pontos, eles têm entendimento que a educação seria a solução. Eu cursar uma universidade, fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, vai me abrir o campo de até o mercado de trabalho relacionado a isso. Mas daí esbarra na realidade, que é a questão econômica e o acesso, o tempo para isso. Você que estudou sabe, exige daquele que está comprometido com aquele ideal, que muitas pessoas sabem disso, não é questão econômica que tira o entendimento, a inteligência das pessoas, elas estão, de repente, numa determinada situação, aquele pai trabalha numa obra, num serviço simples, e ele diz, meu filho estuda, eles sabem a importância disso, mas o dia a dia faz muitas vezes que eles, então, têm que fazer essa escolha, têm que sobreviver, têm que pagar o aluguel, têm que custear o dia a dia, e fica isso aí mais como um sonho, uma utopia, uma fantasia. O caso da biblioteca que você deu, que é muito, muito interessante, as pessoas sabem que é importante estar ali dentro da parte mais humilde, mas, de repente, o tempo de estar ali, eles
passam em frente, sabem que ali está o tesouro da muita solução dos seus problemas, mas tem que sobreviver, tem que ir para o trabalho chegar de madrugada, né? Vou te trazer alguns dados em cima disso, tá? Umas pesquisas um pouco mais recentes. A nossa taxa de alfabetismo hoje é 5,6, né? Um terço dessa população é analfabeto funcional, ou seja, sabe ler, mas não interpreta. Isso é um problema sério. E a gente já dá para dizer que a gente encontra analfabeto funcional, inclusive dando aula. Mas isso tem uma explicação, né? Aí, assim, ó, apenas 18,1 estão no ensino superior. Dados um pouquinho mais recentes, né? Jovens de 18 a 24 anos. A meta prevista era 33. Tá? A informação de 21. 78,5, aí que está um dado importante, são matrículas no ensino privado. Só que há uma alta taxa de evasão, chega de 30% a 40%, e aí tem a questão do sujeito, do inadimplente, etc. E tal. Aí a gente tem, não sei se tu conhece o conceito de nem. Nem trabalha, nem estuda, né? Exato. Né? Então, uma faixa de jovens que não conseguem nem emprego também não estão estudando, né? Então, considerados de 15 a 24 anos, estão na faixa de 20%, segundo o IBGE mais recente. Crescendo. Apenas 15,7% dos alunos estão estudando. Né? E aí tem um detalhe também, 70% são mulheres. Uma parte abandona, justamente como tu falaste, por causa do trabalho, e tem a questão da gravidez. O que a gente pode pensar sobre isso? O que significa isso? Bem, primeira questão. Como eu te disse, as universidades públicas estão em crise porque, aparentemente, os jovens estão procurando cursos técnicos. Só que eu acho que falta dados mais concretos para afirmar que, de fato, o estudante está abandonando a universidade. Porque, se tu fores ver, a quantidade de faculdades EAD aumenta muito. E se não fosse um mercado, professor, não cresceria tanto. E tu consegue ter uma faculdade de EAD em uma sala. Uma sala tu oferece 30, 40, 50 cursos. Não precisa de muito espaço físico, né? Quase nada. Então, o que tu tem, né? Não é que o jovem não quer, como tu disseste. Eles estão preocupados com a questão mais imediata, que é a sobrevivência. Alguns conseguem ir numa faculdade presencial, né? Como, por exemplo, a PUC, mas aí não consegue pagar uma prestação, acaba indo nessas EADs. Então, só que aí tem um outro ponto, tá? Não é a educação que vai promover uma amenização da desigualdade. Não é a proliferação da educação que vai promover a amenizar a desigualdade. Isso a gente já tentou. A gente já tentou, por exemplo, né? Quando a gente teve nos anos 90 ou um pouco antes, uma ampliação das redes municipais que atingiram as zonas periféricas. Só que essas zonas periféricas elas não se desenvolveram a partir do fato de ter mais gente na escola. O problema é muito mais complexo. Até porque a educação é um processo, né, Lu? Não é esse imediatismo que as pessoas, não é de hoje, estão procurando, né? É tudo um processo e as pessoas exigem uma dedicação, uma calma, uma concentração em desenvolver isso, que hoje em dia o mundo está muito diferente, né? Imediatista, tudo é para ontem, tem que acontecer agora, é hoje. Isso é uma coisa curiosa que tu fala, porque na verdade são dois fluxos.
um fluxo que, de fato, a gente vive hoje, no que a gente poderia chamar de sociedade do conhecimento, né? No mundo em que exige muito mais conhecimento, ele também está muito mais complexo, né? Tem muito mais informações e tu precisa processar também essas informações, não basta simplesmente pegar essas informações, tem que dar um corpo coerente para elas. Mas, por outro lado, tu tem um imediatismo da formação, um imediatismo da rapidez, né? E aí tu muitas vezes procura essas faculdades de qualidade duvidosa, porque tem imediatismo, porque tu precisa estudar, porque tu precisa isso, precisa aquilo. E esse é um paradoxo, um problema das instituições públicas de ensino superior, né? A história retrata também, daí você é especialista nisso, né? Em tempos anteriores, as pessoas podiam se dedicar mais ao conhecimento, porque existia assim, eram mantidos para que fizessem isso. Era muito valorizado termos cérebros pensantes. Hoje em dia as pessoas entendem a importância disso, mas elas têm que também dividir, não tem mais quem, digamos assim, fomente essa questão. A história retrata escolas de estudo em que pessoas passavam um ano se aperfeiçoando, indo em busca de tudo isso. Hoje em dia as pessoas não podem mais também se dedicar exclusivamente para isso, pela questão que mudou. Hoje em dia tu tem que tentar fazer isso, mas tem que sobreviver, tem que viver, tem que, né, coisas da vida comum, né? É que, na verdade, tu tem que ver essa questão também do ensino dentro de uma perspectiva sociológica, dentro de uma perspectiva que eu chamaria de classe social. Porque, por exemplo, né, a educação, infelizmente, ela sempre foi uma educação de fato para poucos. Porque, vamos pegar os gregos, da onde que surge a filosofia. Quem eram esses que iam, entre aspas, para as escolas, a escola do Aristóteles? Quem era o Platão? Era a elite grega, né? E era uma minoria. Quem era cidadão da grande democracia ateniense? Era o homem, né? Mulher excluída, nascido no caso de Atenas, nascido em Atenas, só que tem um detalhe: para ser considerado ateniense, ele tinha que vir da classe dos guerreiros. Os filósofos, aqueles que não trabalhavam a filosofia grega, surge daí, ficam no ócio, né? E ficam se questionando a respeito das coisas. Isso é a educação da Grécia, né? A gente, até um tempo atrás, a gente tinha uma educação que está voltando esse pensamento hoje, né? Uma educação em que, se tu fizesse um curso técnico, tu não poderia fazer um ensino superior. As humanidades eram para uma elite que ia pensar e que ia ser treinada para dominar. A gente tem uma desigualdade econômica, a gente tem uma desigualdade de gênero, a gente tem uma desigualdade política também. E hoje, tá, dos pontos, né, da reforma do ensino médio, ela passa por isso. Ela passa por uma manutenção da desigualdade. Por que ela passa por uma manutenção da desigualdade, né? Porque aí estamos falando agora não só da desigualdade econômica, ela tem a ver com a desigualdade econômica, porque ela perpetua a estrutura de classes, tá? Esses aqui vão ser destinados a isso, esses vão ser destinados àquilo. Só que esse destinado a isso, esse destinado àquilo, esse é destinado a trabalhar, esse é destinado a se apropriar do trabalho do outro, digamos assim. É um pouquinho mais complexo que isso, mas vamos falar assim nesse momento, né? Faz também uma distribuição de conhecimento. Tem a ver com isso, porque esse conhecimento vai servir para isso, esse conhecimento vai servir para aquilo. E
o novo ensino médio, ele vai caminhar nessa linha quando tu abre esses itinerários formativos, quando tu diminui as disciplinas básicas da educação, né, as disciplinas que fazem pensar e coloca itinerários formativos profissionalizantes, e aí tu perpetua uma estrutura. Acho que este aqui é destinado a esse tipo de profissão, e ele vai ser sempre isso. E aí ele vai aprender, uma coisa que está na moda agora, né? Ele vai ser o criador do cupcake. Vai ser mais um a aprender a fazer entre 500 daquela turma que saiu, todo mundo sabe fazer o brigadeiro. Então, tu tem essa estrutura. E tem outra coisa, assim, que tem um outro ponto também na reforma do ensino, que não é muito comentado, que é o seguinte: pegar a lei, agora eu não tenho ela, porque não vim para falar da reforma do ensino, mas tem a ver com a desigualdade, que diz o seguinte, tá? Dentro desses itinerários formativos, tu pode usar, por exemplo, o teu trabalho para fazer parte da tua carga horária. E tu pode usar cursos de fora para tua carga horária. Então, como é que isso vai perpetuar uma desigualdade, né? E aí, a gente entra mais ou menos não, a gente volta para aquele ponto, né? Eu tenho necessidades imediatas, eu tenho que comer, eu tenho que trabalhar, né? Ou melhor, eu tenho que trabalhar para poder comer. Então, eu vou aprender a fazer brigadeiro. Eu fico condenado a aprender a fazer brigadeiro, meu filho vai aprender a fazer brigadeiro. Agora, eu vou para Disney e eu vou usar a minha formação de cursinho para completar minha carga horária lá do novo ensino médio. Ou seja, né, algumas escolas vão dar um itinerário formativo para tu aprender a sobreviver, na verdade, nessa nova formatação de emprego. Esse é um outro ponto, né? Por que eu digo que a base da desigualdade ela vai ganhando de outras formas, mas no fundo ela é econômica? E por que eu digo também que a educação não resolve? Porque quando tu for ver, não adianta tu ter uma formação se tu não tem emprego. Essa restrição, Lobo, também vai com o tempo, né, que é a ideia, que tudo é um processo, vai aumentar a desigualdade, porque vai restringir as pessoas a determinado âmbito, tipo uma condenação, aquilo ali, né, e sem essa base que você comenta, como vai alçar novos horizontes, de repente mudar, fica muito limitado. Um outro ponto, tá? Um outro ponto que é bem problemático. Os IFES são uma proposta inclusiva, mas ao mesmo tempo eles são excludentes, porque tem um processo seletivo, tem uma quantidade X de vaga, né? E o outro ponto do novo ensino médio. Estamos falando agora dos institutos federais, né? Estou falando em geral. Eu só falei que o IFE tem uma contradição, mas o novo ensino médio, um outro ponto também é a questão da formação integral, que ela é interessante, né? Imaginar que teu filho está manhã e tarde, embora seja discutível, porque também causa um certo estresse, um certo desgaste psicológico e físico, né? Mas, pressupondo que isso seria interessante, né? Eu estaria manhã e tarde, por exemplo, dentro de uma escola. E aqui, teria uma boa parte acaba abandonando a educação, isso no superior, né? Mas por uma necessidade de trabalho. Mas imagina isso no ensino médio. Imagina uma educação integral no ensino médio. E aí tu pensa, por exemplo, como é que vai ficar o cara do EJA?
ele faz à noite, como é que ele vai fazer 2 turnos? Só vai eliminando essas pessoas, Nem vai ter acesso nem vai a ter essa. acesso. Como tu vai garantir do jovem, mesmo jovem na sua na sua idade, esperada, digamos assim, da educação, ele vai estar integralmente se tu não dá condições de ficar, né. Esse é um problema nosso do IFE, eu estou falando agora especificamente do IFE. A gente tem alunos que trabalham, que estudam de manhã e tem alunos que estudam de manhã e trabalham de tarde, e alunos que trabalham de tarde estudam, ou melhor, estudam de tarde, trabalham de manhã ou às vezes trabalham à noite. Turnos invertidos. Precisa. Então, aí o cara vai trabalhar à noite e estava na escola manhã e tarde. Porque ele estuda de manhã e vai ter que estudar de tarde quando ele tinha um serviço, né, uma fonte de renda. Então, pode ser muito problemático esse novo ensino médio. Pode ser um outro fator não de criação da desigualdade, porque ela já existe, ela é histórica, né, mas de agravamento, agravamento. O formato que é esse novo ensino médio, ele pode trazer mais igualdade, sim. Até porque aquela esperança de diminuir, digamos, essa desigualdade com esse tipo de questão governamental, de instituir, de obrigar esse tipo de circunstância, vai acabar criando um distanciamento maior. Se estávamos a alguns passos de sanar possíveis desigualdades, isso aí vai se distanciando essa possibilidade. Como assim? A princípio, sim, poderíamos, de repente, vir com um projeto para diminuir a desigualdade, e é tão estudado e tudo, a partir do momento em que a educação já vai ser restrita a determinados blocos e não pode porque trabalha, todas as questões abordadas, isso aí vai criando, vai determinando, vai separando mais e aumentando a desigualdade em determinadas áreas também, né? A gente estava vendo a questão assim, por exemplo, assim, a questão estaria relacionada à falta de recursos ou má administração do governo, instituir essas determinadas alterações. O que tu acha que seria o ponto crucial aí? Tá, é que assim, ó, tem várias coisas. Uma questão importante é a gente separar governo e Estado. Outra, como eu te disse, né, a a educação, ela é só mais um aspecto da desigualdade. A verdade ela vem antes. Vou ser bem, simples agora. Não necessariamente, historicamente, a educação tem a ver com subsistência. A educação é só um fator da desigualdade. Por exemplo, tá? E aí a gente tinha pensado em falar um pouco da origem, né? E aí já vou aproveitar e fazer esse link com a origem da desigualdade. Eu poderia discorrer sobre a origem da desigualdade no mundo todo, mas vamos pegar o nosso caso específico no Brasil, que ela é estrutural. A gente começa uma sociedade que é uma sociedade importada, ela vem da Europa, tá? Não é autóctone, né? Não, não tem uma sociedade que nem dos povos originários, né? A gente importa o nosso explorado, que é o africano, né? A gente elimina uma parte dos povos originários, né? Uma parte deles também vai ser explorada, porque vai ter a escravização indígena naquela região ali do sudeste. Bandeirantes eram escravizadores de indígenas, a gente louva, mas na verdade eles buscavam índios para escravos, né? Então a gente começa aqui a nossa estrutura de desigualdade. A gente começa lá
em como que a nossa sociedade, especificamente o Brasil, se forma. A gente se forma com uma pequena quantidade de brancos, grandes proprietários de terras, né, que eram as cismarias, né, que é o que a gente chamaria hoje de latifúndio, uma grande quantidade de uma mão de obra explorada, vão ser escravizados, que são os africanos. É bom frisar que não há uma ligação direta entre escravidão e africanidade, né? Escravidão é uma condição, inclusive existe até hoje, né? E não tem nada a ver com a cor da pele, foi uma situação Sim. histórica, né? A nossa desigualdade começa aqui. Mas, por exemplo, né? Vou forçar um pouquinho a barra, mas tu tinha um senhor de engenho que era um analfabeto. Ele era um analfabeto. A gente foi proibido de ter escolas, né? Universidades, até a gente só vai ter escola a partir da vinda do Dom João VI. Universidade não tinha, a Argentina já tinha, né? A América Espanhola fez diferente, a gente não. E tu tinha, por exemplo, alguns escravos que eram alfabetizados, porque eles vieram de uma origem da África do Norte, que foi colonizada pelos muçulmanos e sabiam ler e escrever. Ou seja, não é uma questão de ler e escrever e não saber ler e escrever, a estrutura da desigualdade não é outra, né? E não adianta tu, repito, espalhar bibliotecas, espalhar escolas, e tu não vai mexer, se tu não mexer na questão econômica. A base é a questão econômica. E é o que dá liberdade, né, para as pessoas poderem, então, também, tendo mais condições, né, falando em termos mais simplórios, se tu tem mais condições, tu tem mais oportunidades, se tu não tem questão financeira, isso aí já é algo que te limita. Né? É até interessante essa questão histórica, aí, vamos aprofundar, sobre a construção aqui que foi importada, que você estava falando, interessante. Tem, não, mas isso é o básico, assim, a gente... Isso é uma concepção que eu tenho um pouco mais recente. A gente vai encontrar desigualdade na Europa, a gente vai encontrar desigualdade nos Estados Unidos, a gente vai encontrar desigualdade no mundo todo. Desigualdade, ela começa a partir do momento em que eu tenho e tu não tem. Isso é a desigualdade. Isso é a marca. E ela vai se dando historicamente. Só um detalhe, ela não é natural, tá? Ela não é natural, porque se tu analisar algumas civilizações, alguns povos originários, né? Se for, por exemplo, estudar os guaranis, essa desigualdade do eu tenho e tu não tem não existe. Nós, ao longo da história, fomos formando. Mas essa é uma peculiaridade da nossa desigualdade, diferente da Europa. Né? A Europa tem outros fatores. Tem a questão da imigração, tem um monte de questão do imigrante legal, mas nós, especificamente, nós temos uma desigualdade que vai perpassar pela questão étnica. Por que perpassa pela questão étnica? Porque não só a gente teve uma estrutura baseada na escravidão, foram séculos de escravidão, né? Como também, mesmo depois da abolição, tu teve mecanismos de exclusão. Já começa, por exemplo, nas políticas de embranquecimento, tá? Que vai substituir a mão de obra do ex-escravo pelo imigrante italiano, São Paulo. Mas tu parar para pensar, o negócio é um pouquinho pior. Vamos refletir sobre essas coisas. Né? Porque é o seguinte, tá? Tu pega os anúncios de jornais até a década de 90. Vai lá no Zafari, cidade minha de Porto Alegre, até a década de 90. E o que é um anúncio de jornal?
boa aparência. O que significa boa aparência? É. Branco. Branco. Vai nos caixas do Zafari, já poderia dizer que já é um emprego subalterno? Anos 90. A realidade mudou um pouco. Quando não vinha nos próprios anúncios, tem que ser assim, tem que ser, Que por exemplo, implicitamente era homem, ou tem branco. que ser mulher, ou tem que ser branco, não pode ser gordo, não pode ser, né? Antigamente era muito explícito, hoje em dia é que as pessoas estão se adaptando à realidade do respeito, né, em relação a muitas coisas, e da empatia, ou seja lá o que for, mas isso aí ainda é presente, de forma meio que camuflada, mas ainda existe muitas vezes, né? E tu não encontrava afrodescendente caixa no Zafari. O Zafari era uma rede, agora ela meio que se dividiu, né? O Bourbon e o Zafari, mas quando não tinha o Bourbon, o Zafari era uma rede de mercado um pouco mais elitizada. Então, ela fazia a sua seleção ali para que a pessoa branca se sentisse mais confortável sendo atendida por outra pessoa branca. Então tem esse fator. Então, tem digamos que na nossa Constituição da Desigualdade, né, a gente tem esse agravante étnico. Além, é claro, da questão das mulheres, coisa um pouco mais. Agora que começaram a falar, né? Agora que eu digo há pouco tempo, a lei saiu agora, salários iguais, uma coisa agora. Isso aí já digamos que na Constituição já consta, mas nunca estava sendo cumprida. A princípio, agora uma lei específica veio para dizer, mas vai ser cumprido, como que vai funcionar na prática, né? Tudo isso acaba causando uma certa desigualdade. O mais paradoxal é que você vai ver que teve mulheres votando contra essa paridade. Mas aí tá. É uma outra questão interessante, tá? Gênero. Também não estava previsto entrar. Mas é como que eu tudo te é disse. Interligado, né, Lô? Se a Exato. gente parar para pensar, a desigualdade começa, acho que a parte mais que afeta mesmo é a econômica, que acaba, eu acho que ela está em todas, né? Mas na prática envolve muito mais do que a questão econômica, né? E não adiantava, por exemplo, que nem você comentou, de repente, economicamente, aquele cidadão tinha possibilidade, mas era de uma etnia diferente, ou de repente, por causa da questão de gênero. Então, veja que a econômica é primordial, mas está tudo interligado, então, se a gente comentar sobre isso aí, tudo faz parte, né, do conceito, assim, né? Eu vou ser um pouquinho teórico agora, tá? Mas se ficar muito abstrato, tu me fala. Tá Mas a ótimo. questão é a seguinte, tá? Base estrutural é econômica. Só que tem uma questão histórica que vai dando a essa questão econômica uma configuração diferente, como eu te disse antes, né? A ideia mais elementar de desigualdade é quando eu tenho e tu não tem. Econômico. Agora, a configuração desse eu tenho e tu não tem, aí sim vai ser de gênero, de etnia, mas a base é essa, eu tenho e tu não tem. Eu tenho a terra, tu não tem. Eu tenho recursos, tu não tem. Mas eu tenho e tu não tem na nossa configuração. E aí entra também a questão do patriarcado, que a nossa sociedade, além dela ser escravista, ela era uma sociedade patriarcal, de engenho, né? Uma expressão, para você ter uma ideia da força do nosso patriarcado, uma expressão em comum entre nós, e é a expressão filho da mãe. Sim. De onde Pensa. veio? Boa ideia. De onde veio? Por que filho da mãe é pejorativo? Qual é o problema de ser filho da mãe? Porque é o seguinte. É para soar ofensivo, mas na verdade não deveria, né? Não deveria, mas a explicação histórica é o seguinte, tá?
A nossa sociedade colonial, assim como a medieval, ela tinha a estrutura do morgadio, que é a ideia de que quem herda o feudo, ou quem herda o engenho, é o primogênito. O que não herda é o filho da mãe. O primogênito é o filho do pai. E aí tem um detalhe: se a mulher, se o senhor de engenho ou o senhor feudal só tivesse filho, mulher, Pois é. não ia para a mulher, o genro. Isso é questão estrutural, né? Não é de hoje, é Então, uma construção que é difícil. a gente tem uma estrutura escravocrata e patriarcal. Um livro que eu recomendo, tá? De um autor bastante criticado, mas ele é um dos pensadores da história do Brasil, que mostra bastante isso, que é o Casagrande Senzala, do Gilberto Freire. Que ele vai mostrar, por exemplo, que era muito comum, o senhor de engenho já com uma certa idade, chamar as mulheres da Europa. Aí vinham um senhor de idade com uma menina de 13, aí ela engravidava, né? Aí fazia vários filhos, ela morria de parto, aí chamava outra, chamava outra, chamava outra. Essa é a nossa sociedade. É essa sociedade que durou séculos, né? Que se constituiu, e a gente tem um reflexo dela hoje, né? A gente reproduz ainda Gritante. gritante. Então, disse, né, até as décadas de 90, a gente tinha um processo seletivo de emprego, mesmo os mais subalternos, em que tu tinha uma exclusão étnica. Não reflete, né? Até os dias de hoje ainda existem países em que isso acontece, o Brasil acontece, só que é aquela coisa, existem países, é tudo camuflado, parece que não está acontecendo. Alguns países ainda é tudo transparente, esse exemplo, tipo de casamento infantil, esse tipo de coisa ainda acontece como algo completamente natural, né? E já uma discussão, né? Embora a gente saiba de questões, mas Só para te dar uma ideia dessa desigualdade de gênero, tá? Eu estou procurando dados aqui, assim, um percentual de mulheres que abandonam o ensino superior por causa de trabalho, né? Chega a 70%. Dos que abandonam, 70%. Na pandemia, as mulheres foram as mais prejudicadas. Por quê? Justamente porque ela tem um trabalho doméstico, né? Ela tinha que sustentar, estava em casa, buscar a sua subsistência e ainda tinha que fazer o trabalho doméstico. Como sempre, né? A gente tem um trabalho doméstico, a gente diz que a mulher tem a dupla jornada de trabalho. Então, a gente tem essas questões. E quando a gente fala em desigualdade, então, a gente fala em concentração de renda e de riqueza. Esse é um ponto que eu gostaria de abordar. Podemos falar sobre exclusão social, renda per capita, PIB, consumo, isso aí que domina só disso. Não, é que assim, tá. Aí eu acho que um ponto importante, né? Que a gente costuma falar da desigualdade de renda, que é uma desigualdade importante, mas a gente tem uma desigualdade de riqueza. Qual é a diferença entre renda e riqueza? Bem, a renda, a barbadinha, né? É aquilo que tu ganha por um período determinado, né? A renda salarial, etc e tal. E o patrimônio é aquilo que tu tem, os teus bens. Então a gente não costuma muito abordar estes temas. A gente trabalha mais a concentração de renda. Mas eu trouxe uns dados aqui, que é isso que é a desigualdade. Tem, os não tem, tem mais ainda, para a gente visualizar a importância desse tema. Aqui no Brasil, 1%,
1% da população. 1%. Ou seja, 1 em cada 100. E 40% da renda. Renda ou Ou seja, riqueza? da renda. 1 a cada 100 tem 40% Da da renda. renda. É gigante. 40% mais pobre, ele tem 10%. Ou seja, para pensar o que isso significa. É que tem muito mais estudo sobre a renda do que a riqueza. Sim. Então, a gente consegue muito. Mas a riqueza é importante porque ela vai também influenciar na questão da renda. A gente pode discutir isso depois. Mas para a gente visualizar o que isso significa, vamos pensar assim: né? 100 pessoas, R$100. Uma pessoa tem R$40. R$60 é distribuído para 99 pessoas. Sendo que 40 pessoas, né, tem R$10. Ou seja, cada uma tem menos de R$1. Enquanto que uma só tem 40 pessoas têm menos de R$1. Isso é o que a gente chama de concentração de desigualdade de renda. Que afeta em todas as áreas que a gente já comentou. Sabe o que é curioso? O curioso é o seguinte, tá? Antes de eu falar disso, eu vou trazer mais um dado que eu acho que é um dado interessante. Porque a concentração de renda no mundo é pior ainda. Pra você ter uma ideia, 200 pessoas mais ricas do mundo, 200 pessoas, imagina, isso significa nada em termos de proporção. Detém 40% da riqueza. Tem 40%. É impressionante. É impressionante. Bem, Importante que as pessoas, né, observassem assim, a profundidade desses dados, né? O quanto afeta na realidade de cada um. então, para esses, a desigualdade de renda ela é medida pelo índice de Gini. Explique para os O nossos que é o índice de Gini? O telespectadores. índice de Gini é o seguinte, tá? O índice de Gini é que tem assim, agora a gente entrou num papo um pouquinho mais formal, engraçado, né? A gente estava um pouco mais informal e vamos para um mais formal. Como eu te disse, essas questões de igualdade, elas não são opiniões, elas são concretas, elas têm dados para isso, tem estudos econômicos, estatísticos, etc. Né? Então, um primeiro ponto é o seguinte, tá? A gente tem a questão do PIB, que é o PIB, Produto Interno Bruto, que mede a riqueza de uma região, de um país. A gente tem um outro conceito, o conceito de Produto Interno Bruto per capita, ou seja, o PIB pela população. Mas o PIB per capita é a divisão exata do PIB para toda a população. Ou seja, isso é irreal porque existe a concentração. Então, a concentração vai ser medida pelo índice de Gini. O índice de Gini é o seguinte: ele vai de 0 a 1. Próximo de 0 significa que não tem desigualdade. Próximo de 1 significa que tem desigualdade total. Então, para te ter uma ideia, aqui eu trouxe alguns índices de Gini, né? O índice de Gini de 2022, o melhor país para se viver, com menor desigualdade, é a Eslováquia, com 0,232. Ou seja, dados de agora, né, 2022. O pior país é a África do Sul, com 0,630. A gente está com 0,489. A gente tem uma boa concentração, tá? Os Estados Unidos tem 0,415. O que eu acabei me perdendo, né? Fui ler os índices e ia falar antes.
O que é curioso é o seguinte, tá? Quando começou a pandemia, tinha aquele discurso de que agora a gente vai viver um mundo melhor, as pessoas vão ficar mais solidárias, né? Na verdade, foi o oposto que aconteceu. Mais Tu individualista. saiu mais individualistas e com uma desigualdade maior. Uma coisa que é importante na prática, assim, que a gente observou nessa época pandêmica, e que a gente sempre tinha essa ideia, vamos ser melhores, vamos, né, a questão da empatia, de acolhimento, de fazer pelo próximo, mas a gente observava o quê? Cada um nas suas casas, cuidando de si e daqueles mais próximos ali, né? Fazendo realmente muito pouco pelo outro. Que era cada um por si, até por uma questão que diziam ser de sobrevivência, né, própria, e entra nessa questão também, né? A gente viu isso aí acontecer na prática, a gente esperava muitos posicionamentos bem diferentes naquela época. Agora, né? Como eu tinha dito antes, uma coisa é a gente separar Estado e governo. Algumas políticas de Estado algumas políticas de governo deveriam ser políticas de Estado. O Estado, ele é o permanente. O governo é o que muda. Mas, assim, o que a gente vai ver nessa pandemia, né? Primeiro que vai ter muitas pequenas empresas fechando, mas outras empresas crescendo. Por incrível que pareça, só para tu ter uma ideia, e isso é da Forbes, da revista Forbes, de 2000, não me lembro exatamente qual é o mês, mas tu encontra isso na Forbes, tá? Há uns 20 anos atrás, no Brasil, a gente tinha uns 16 bilionários. Durante a pandemia, a gente estava com 200 bilionários. E hoje, isso na pandemia, a gente está com perto de 300 bilionários. Isso me lembra uma musiquinha do Nação Zumbi, mas tem uma outra musiquinha também, que acho que era uma dupla de mulheres que cantava. Elevador social. De cima sobe e de baixo desce. Esse é o processo nosso de alguém saiu para que aumentasse, né? Os bilionários. De alguém saiu. Exato. Alguém ficou mais pobre. Alguém ficou mais pobre, muita gente ficou pobre. Várias pequenas empresas fecharam. E aí é por isso que tu Na verdade, a questão da riqueza, da renda, ela vai passando de mão em mão, né? Mas aí é que tá. E daí, se não é distribuído igualmente, vai ficando. Como que aumentam os bilionários numa crise? Alguém ficou mais pobre. É por isso que tu tem um novo ensino médio. Porque esse cara que ficou mais pobre e fechou, por exemplo, a sua pequena empresa, ele causou desemprego. Esse desempregado vai ter que aprender a fazer brigadeiro para vender. Ele vai ter que aprender a ser empreendedor. A gente tem um discurso hoje do empreendedorismo, nada contra o empreendedorismo, mas só que ele se tornou uma ideologia, porque a forma de tu amenizar esse problema, desse processo de desigualdade. A desigualdade hoje, se tu parar para pensar historicamente, né, esse número que eu te citei agora, de 200 pessoas no mundo ter 40% da renda, né, e se a gente pensar em patrimônio, também vai ser trágico, ele não existia em outros períodos históricos. Ele não existia. A gente vive hoje um mundo de empresas comendo empresas. E aí tu tem grandes conglomerados, né? E isso é a desigualdade. O grande sistema vai engolindo, né? Quem está tentando sobreviver ali, né? E aí, quem é que ganhou na pandemia? Quem diz que a escravidão acabou, né? Acabam, né? Tendo que submeter a uma outra espécie de escravidão. Quem é que ganhou na pandemia? Banco. Farmácia.
Por que o juros está alto no Brasil? Olha na lista da Forbes quem são os mais ricos do Brasil. E os juros estão altos no Brasil. Atenção, repete aí, Lobo. Por que os juros são altos no Brasil? Por que a taxa Selic é 13,5%? Porque lista da Forbes, entre os 10 mais ricos do Brasil, são banqueiros. E o banco vive de quê? De juros. Empresas farmacêuticas também. Empresas farmacêuticas, mas a lista segundo a Forbes, os mais ricos do Brasil, ou é de banco, ou é do setor de alimentos. Para tu ter uma ideia, tá? E um dos caras que apoia a reforma do ensino médio, que é o Lehman, ele, mesmo tendo problema das americanas, ele é um investidor das americanas, ele continua no top dos mais ricos do Brasil. Importante. Por que ele apoia, então, a reforma do ensino? Qual é o interesse dele? São essas questões. Tudo tem que ser pensado, né? Qual é a intenção em muitas coisas que a gente vê como consequência na sociedade e acabam querendo submeter cada vez mais aquele que, né, depende de um sistema para continuarem no poder, né? E me diz uma coisa, Louco, não queria ter complicado, não. Mas aqui no nosso litoral. Você é um estudioso daqui, no nosso litoral. Como que tudo isso afetou? Como que está essa questão de desigualdade? Tem algum dado? Informações daqui? Nós, bairristas aqui? Como é que O que eu posso te dizer, tá? Eu estou numa pesquisa, mas ela está na fase inicial ainda. Tem que começar, né? E aqui é um caso curioso, tá? Porque, por exemplo, tem uma outra questão que é importante, a gente ter ciência de que desenvolvimento e crescimento não é a mesma coisa. Pode ter um crescimento econômico, mas não necessariamente ter um desenvolvimento. Porque o desenvolvimento, né, ele vai passar pela questão da distribuição de renda e de riqueza. Então, tu pode ter um alto crescimento econômico com uma concentração de renda. Capivari. Capivari é um exemplo de um município que tem, da região, um dos melhores PIBs. Por outro lado, Capivari e tem também um dos piores índices de Gini. Porque tu tem uma economia baseada no cultivo da soja e do arroz, da grande plantação, do latifúndio, que é concentrado. Municípios, mas aí eu não tenho uma precisão de dados. Sim, mas o que você está assim, observando, digamos, depois você vai voltar aqui para explorar a tua pesquisa aí. Mas o que você está observando nesse laboratório, digamos, esses primeiros dados, o que você está observando que é o importante para nós aí? Ficarmos atentos. A pesquisa está nos primeiros passos ainda, mas tem várias questões, né? Questão ambiental, porque aqui uma das indústrias que cresceu é a indústria da construção e não necessariamente com previsão de impacto ambiental. Por exemplo, mas é hipotético, não é científico, é hipotético. Mas tu está tendo um avanço pela Borussia. E até o ano passado, né, eu fazia esse trajeto Porto Alegre-Osório e eu pude observar, mas eu repito, não cientificamente, porque eu não tenho dado estatístico, né, eu gosto de dados estatísticos porque eles dão uma objetividade que eu estou falando, aí não é uma mera opinião, nem uma visão ideológica, mas a quantidade de gambás mortos na estrada que não tinha quando comecei a trabalhar. Mas no ano passado... Sim. Agora tu encontra gambá caminhando pela rua de Osório. Por quê?
Isso tem a ver com esse mercado imobiliário que está invadindo zonas que poderiam ser de preservação. E aí não é a minha área, mas aí tu vê o resultado ambiental, né? Está previsto mais 2 ciclones. As pessoas estão sentindo, né? Aquela questão, nós temos estudos, temos informações, pesquisas que vêm surgindo, mas as pessoas, isso aí tudo também cria um alerta, porque nós estamos vivendo determinadas situações que antes não aconteciam, né? Sim. Já vem um alerta. A pesquisa é bem interessante. E quantos anos você vai falar? Olha, É um estudo, né? Um processo. É uma coisa que eu comecei agora, tá? Mas eu pretendo... Porque é uma coisa que já existe. Observatórios da desigualdade já existe, né? Existe um observatório que é feito pela PUC das regiões metropolitanas. Isso é uma coisa que começou a ganhar relevância nessa questão da desigualdade. E eu pretendo que isso seja uma questão permanente, assim, né? Por enquanto é uma pesquisa que a gente está tendo. Lobo, além do que a gente viu nesse período pandêmico aí, em relação à questão, vamos abordar um pouquinho agora, é mais uma opinião mesmo, empresarial, o que afetou, o que eu acho assim que, questão do litoral, nem vamos citar nomes, ou região específica, eu observei uma quebradeira meio generalizada, assim, ao pouco sobreviveram, né? Aquele negócio que a gente fala mundo, de repente Brasil, mas aqui no nosso litoral a gente observou também houve essa questão também, né? Viu mesmo. Tipo, mas é basicamente o pequeno, né? O pequeno empresário que sofre, né? O pequeno empresário que é engolido. É o cara que tinha um restaurantezinho, coisa assim, esse que é o engolido. Isso que me deixa intrigada, né? Porque ao passo que há uma... O grande ganha. Aquele exemplo que você deu, né? O milionário, o bilionário vai ficando cada vez... e o outro vai... Ou ele some, né? Ou abandona essa questão, e daí também o emprego desaparece. Vê como é complicada essa questão. Né? Em relação a esse tema da desigualdade, teria mais alguma indicação de livro, filme, algo que tu utiliza no teu laboratório de pesquisa, além do que já foi comentado, algumas ideias para os nossos telespectadores que queiram se aprofundar assim, nesse tema, nesse assunto, que você vai voltar aqui com a gente. Mas é interessante deixar aí algo para esse pessoal pensar em casa. Documentários também, né? Não é de hoje que isso aí é sempre lançado, o pessoal já faz tempo, né? Às vezes o grande público não tem acesso, mas quem está no meio universitário e envolvido nessas causas, às vezes tem uma dica aí de referência para o pessoal, né? Qual é o site que você mencionou acho que é dalbor.org. E quem tem aquele tabletzinho lá da Amazon, dá para procurar o relatório das desigualdades 2018 do Piketty. Que tem autores nossos outra aqui coisa também, né, no site ali da URGS, não sei se tem algo específico, ali também tem muitos trabalhos desenvolvidos que o pessoal que queira também ter acesso, né? Faz ali, vamos explicar ali. Eu vou fazer uma propaganda agora. Tá? Isso, vamos fazer. Esse projeto do IF, a gente está tentando fazer ele com parceria com o pessoal da URGS do Litoral. Existe uns geógrafos, né? Inclusive, só de curiosidade, a primeira dificuldade que a gente teve é de definir o que é litoral. Por incrível que pareça, não é fácil. Tu vai pegar referências, aí tu vai ver que a SEC tem uma referência, o Corete tem outra, né? Aí tem várias... que abrange, né, aqui o nosso litoral. Mas aí, nesse grupo de pesquisa, eu tenho 2 geógrafos, então, vocês que decidam o que é litoral, uma parte é outra.
Litoral Norte, né? Que coisa, né? A coisa mais básica. E aí a ideia é que o que a gente vai coletar, a gente vai colocar no site do pessoal da URGS, né? A gente vai sistematizando os dados, que a gente vai ter o censo agora, que infelizmente saiu, né? Infelizmente saiu, a gente vai coletar esses dados do censo, do IBGE, formatar e analisar e publicar. A ideia é que a gente tenha um trabalho permanente que não pare, né? Que seja uma atividade permanente. Por enquanto é só um projeto de pesquisa com parceria com a URGS. Mas que bom, né? Mas... ainda bem que também é daqui, vai ter parceria, mas é nosso, né? Encerrando aqui, um último... Uma questão que eu queria te ouvir também, em relação, para nós encerrarmos até, esse assunto é como você disse, como o teu projeto que está, e do pessoal está aí, vai ser constante, eu acho que esse assunto também é algo que tem que ser discutido sempre, nós precisamos realmente, mas a questão do governo, para nós encerrarmos aqui hoje essa primeira participação em relação a esses temas aí, o que tu acha que o governo, claro que agora nós vamos sonhar um pouquinho, o que o governo poderia fazer, quando eu falo é federal, estadual, enfim, aqui na nossa região, o que poderia trazer, já que as pessoas querem um pouco de imediatismo, isso é meio impossível para determinadas situações ou áreas, né, problemas, mas o que você acha que deveria ser uma medida, que alguém deveria sentar numa mesa, assim como nós estamos aqui, parar para discutir, para tentar diminuir essa desigualdade? São várias coisas. Uma das funções que deveria ser do Estado, não do governo, essa é redistributiva. E, por exemplo, tá, eu tenho alguns dados, mas não vou ler eles agora. Mas tu comparar, por exemplo, a política de impostos do Brasil em relação aos Estados Unidos, a gente cobra errado, a gente cobra o consumo, a gente cobra o trabalhador. Não, tu tem que cobrar, por exemplo, os bancos, o rentista. Para tu ter uma ideia, o mundo que a gente vive hoje, o dono realmente de uma empresa não tem a menor ideia do que aquela empresa faz. Porque é um acionista. Que loucura. Ele não precisa saber. Então, um primeiro ponto é tu rever a nossa política tributária, que está em discussão, mas ela, o que precisa realmente para ter uma equalização, é o que financia o Estado. Importante, né? Ressaltar que nós estamos falando questão de Estado, aquele o permanente, digamos, como algo que fosse vir para ficar. Não estamos falando de governo que decide na época de um jeito, estamos falando questão estatal. Seria essa questão da... Continua. Vou te dar um exemplo. Taxa de herança, os Estados Unidos é 40%, nós é 8%. E a primeira questão, a redistribuição do Estado, mas só que tu precisa financiar. Né? Então, isso é uma coisa. A forma que tu arrecada recursos, que tem a ver com a questão da tua política tributária, a nossa é uma política que solidifica a desigualdade, porque tu taxa o pobre e o trabalhador. Tu taxa o consumo e o trabalho, não o patrimônio. Tá? Isso é um ponto. Isso é como tu adquire recursos. Outra, como tu distribui esses recursos, aí, repito, educação é interessante. Mas se tu tá preocupado com o teu futuro, se tu tá preocupado, se tua barriga tá roncando, não adianta tu estar na escola. Então tu precisa de uma política de distribuição de renda, de geração e distribuição de renda. Tá? O Bolsa Família é uma política de distribuição de renda e de geração de renda, por incrível que pareça. Consegue. Porque tem uma coisa seguinte, tá? E aí uma outra questão que é fundamental. O rico guarda. Dinheiro guardado não é dinheiro circulando, não gera emprego. O pobre consome. O pobre consumindo gera produção e gera emprego. Para girar o dinheiro. Tu tem que investir no pobre. Tem que dar dinheiro pro pobre. Tem uma lenda, tá? Do Keynes, quando teve a crise de 29, que
pediram para o Keynes ajudar a população de uma cidade ali que estava em crise. O que ele disse? Contrata um número X de gente para cavar um buraco nas ruas. E depois contrata mais gente para tapar o buraco. Por quê? Porque aí tu tá dando dinheiro para as pessoas para comprarem, gastarem, e isso volta para o Estado na forma de imposto. Isso volta para todo mundo, porque gera emprego, gera imposto. Então tu precisa, basicamente, primeiro fazer uma remodelagem na forma de impostos, e segundo, políticas de criação de renda. Tudo isso vai também de uma construção de pensamento, né, Lô? Porque daí Sim. já entra assim, estamos falando de Estado. Mas e como que os governos, eles que vão, que vêm, que se instalam, como que a gente vai mudar o pensamento de quem está ali administrando, digamos, o Estado naquele momento? É complicado. O problema, tá? E aí, repito, tem que saber separar governo de Estado. E o problema é que a políticas do governo é sempre muito mais complicada, porque aí tu tem, por exemplo, o governo, que é o executivo, e não faz nada sem o legislativo. Quem é o legislativo? A serviço de quem o legislativo? Tanto o executivo quanto o legislativo, de uma certa forma, estão a serviço de alguém. O problema é isso. Deveria ser do povo, né, Lu? Mas o que é o povo? Deveria estar representando, vamos dizer, daquele povo. Daí vem aquela questão. O povo, a massa, aquela que precisa que o negócio funcione. Normalmente, a grande maioria, pelos dados que você trouxe, que é visível, né? Então, todas as políticas públicas deveriam ser, então, direcionadas para a melhoria da vida dessa massa, desse povo que é quem elege, que é quem... Mas aí eu vou deixar uma pergunta no ar, tá? Uma provocação. Nossa. Como eu te disse, um dos apoiadores da reforma do ensino é o Lehman, que é o cara mais rico do Brasil. Tem uma intenção. Pois é. Já tem uma posição formada em relação a quais seriam, vamos supor, né, as intenções disso. Vou falar aqui. Como eu te disse, a gente vive num mundo, tá, uma mudança, e é uma mudança no mundo do trabalho que requer cada vez menos pessoas. Então, o que tu faz com essas pessoas? Faz com que elas façam cupcake. Vamos ter que colocar essa gente em algum lugar, né? Para fazer alguma coisa. Vamos ter que colocar elas em algum lugar para que elas não nos enchem o saco pedindo dinheiro na rua. E de preferência que seja rápido, né? Que se profissionalize rápido. De longe. E que reverta algo, porque precisa daquela mão de obra, às vezes mais barata, né? Tem uma outra questão que é muito interessante, porque aí essas questões tem várias nuances, que é a culpabilização do fracasso. Por isso o empreendedorismo deu errado, porque tu não foi empreendedor e criativo. Mas tu tem uma estrutura maior. Tem várias questões no meio. As coisas são... Vai vendo, tem um marinhado de questões. É complicado. Temos solução ou salvação no meio dessa tempestade aí, a longo prazo, talvez. O que é paradoxal é que nos anos 90, tu tinha uma utopia, digamos assim, de que ninguém mais ia precisar trabalhar, e ninguém mais precisa trabalhar. Esse é o paradoxo, porque a tecnologia vai nos substituir. Inclusive, na área da informática, tu já tem inteligência artificial que faz programas, ou seja, tu já eliminou a figura do trabalhador. Só que
a lógica que a gente vive, o sistema que a gente vive, não é essa. Não é para o nosso bem-estar, não é para o bem-estar geral. É para o bem-estar desses 200 famílias que têm 40% da renda do mundo todo. É. Possibilidade de ter um mundo melhor, a gente tem. E temos que sempre buscar motivar os jovens, né, que estão aí nessa caminhada, que é importante ter entendimento, né, do que está acontecendo ao redor, mas Sem também dúvida. não se frustrem com as possibilidades do que e tenham esperança que realmente algo possa. Isso é fundamental. É tu entender como Você, as como coisas professor, deve lidar com funcionam. isso todo dia também, né? Motivar que aqueles cidadãos já, e que vão ser o futuro ali, encontrem motivação para continuar, né? Um Se tu trabalho árduo também, Se né? tu não entende como as coisas funcionam, tu não consegue mudar. Isso é fundamental. Como é que o mecanismo das coisas, tu não muda. É um desafio para o professor na sala de aula isso aí, né? Ele lida com essas angústias. É um desafio. Do aluno ali que está naquela circunstância. Sim. Não sei se eu continuo estudando, professor, se eu faço uma faculdade, se eu paro, se eu viro um empreendedor com 19 anos, né? Isso é uma coisa que eu via bastante, assim, o que eu vou estudar, olhar para o professor, ganha pouco. Isso quando era do Estado, hoje não, né? Hoje. É isso aí. Conversamos aqui, então, sobre um pouco, gente, um pouco. Com certeza o Lobo vai voltar aqui com a gente numa outra oportunidade, de repente trazer como está o andamento dessa pesquisa, dados aqui do nosso litoral, Estado, Brasil, tudo é importante que a gente, realmente nós precisamos ter pessoas qualificadas nesse trabalho, pessoas que estejam empenhadas em ir em busca de possibilidades. Solução um dia vai ter, temos que ter esperança, né? De chegarmos a algum ponto em comum que seja bom para todo mundo, vamos ver se de repente isso é possível. Mas hoje, no programa alternativo, então, conversamos com o professor, nosso amigo Lobo, né, do Instituto Federal, o doutor Alexandre. A presença foi muito enriquecedor, né? Os dados, as informações, é muito importante que as pessoas estejam atentas a tudo isso e que você volte para estar conosco semana que vem, daqui 15 dias, assim que tiver disponibilidade, porque esse tema realmente é muito, muito abrangente, temos muitas coisas para conversar. Ok, Lô? Ok.